A paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão me ouvindo. É, mais uma live que vou fazer aqui, falando da palavra do Senhor, falando da salvação em Jesus Cristo. Nessa noite, eu estou gravando isso aqui à noite, e eu quero passar uma palavra para vocês, que Jesus falou diz a Bíblia, é uma parábola, mas Jesus falava de dois homens, o rico e o Lázaro, ou seja, a realidade do inferno e a realidade do paraíso. Então eu quero falar nesta noite a respeito da realidade do céu e a realidade do paraíso, porque tem muita gente que não acredita que existe inferno, assim como tem gente também que não acredita que existe céu. Eu respeito a opinião de cada um, porque cada um é cada um. Jesus falou, disse assim na sua palavra, diz que errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, muitas vezes a pessoa não conhece mesmo a palavra, não conhece também o poder de Deus, porque Deus é infinitamente mais do que sabemos ou pensamos. Eu quero falar nesta noite de várias realidades dentro dessa palavra que Jesus passou essa parábola falando de dois homens, né? Diz assim a palavra: o rico e o Lázaro. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias da sua vida regaladamente e esplendidamente. Regalado esplendidamente. Então, nesse primeiro versículo nós vemos que esse homem era um homem rico. Eu vou versículo a versículo para todo mundo entender. E então, o que a palavra de Deus fala? Fala de um homem rico. Um homem era abastado, era um homem, ou seja, vivia a sua vida regaladamente e esplendidamente, porque era um homem rico, tinha tudo o que queria, não faltava nada para ele. Estou falando parte terrena, né? Mas ele não cogitava das coisas de Deus. Tudo para ele era as coisas materiais. O coração desse homem não estava em Deus, estava nas coisas materiais. E vemos que da maneira desse homem, como está esse homem, também há milhões de pessoas que o coração dele está nas coisas do mundo, nas coisas da carne, nas coisas materiais, mas não estão em Deus. Então esse homem vivia regaladamente a sua vida, regaladamente, esplendidamente, e se vestia dos melhores vestimentos que poderia ter na terra, de linho e de púrpura, de linho finíssimo. E eu creio assim que era um homem, para ele não faltava nada. Ao mesmo tempo faltava tudo, né? Que um homem tem tudo, as coisas materiais, e não ter Deus, não tem nada. Um homem sem Deus não é nada. Então esse homem vivia feliz da vida dele, não se preocupava com a salvação dele ou com as coisas espirituais ou com Deus. Mas estava um outro homem, esse mendigo chamado Lázaro, e ele diz a palavra aqui que havia também um homem, um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele, e desejava saciar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães, os cachorros, vinham de lamber as suas chagas, as suas feridas. Vemos então aqui um contraste, né? Um homem que tinha tudo,
Ao mesmo tempo não tinha nada, porque não tinha Deus na vida dele. Mas existia um homem que não tinha nada, materialmente falando. Ele era pobre, mendigo, necessitado. Um homem que estava doente. À porta daqui ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cachorros, os cães, diz aqui, que vinham lhe lamber as chagas. Por quê? Era um homem que estava jogado à porta daquele rico. Ninguém estava... O homem rico passava por ele, conhecia ele. Conhecia ele, porque na frente a gente vai ver que ele conhecia esse homem. Que o rico conhecia o mendigo. Estava na porta daquele homem. Doente, necessitado, maltratado. E assim vive muita gente nessa situação. Mas há um contraste entre aquele que existe, que tem Deus, e aquele que não tem Deus. Então, um determinado dia, aconteceu de morrer o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Abraão aqui é uma maneira figurativa, falando da pessoa de Deus. Ao mesmo tempo, Jesus citou Abraão, e o rico também viu Abraão depois, conheceu Abraão. Eu creio que o rico é esse, o Abraão é do tempo, o rico é do tempo, e Lázaro de Abraão que estava na terra, ou talvez ouviu falar, mas ele reconheceu Abraão. Então eu creio que ele conhecia o Abraão. Jesus não falou isso, mas eu deduzo que sim, né? Mas o pobre então morreu, e os anjos do Senhor levou ao seio de Abraão. Como eu já disse, Abraão é uma maneira figurativa. Ao mesmo tempo, Deus mostrou Abraão para o rico, que Lázaro estava lá no seu seio. E Abraão, ao mesmo tempo, outra revelação da palavra, é nosso pai na fé. Tanto é que o rico agora para frente vai chamar ele de pai, pai Abraão. Porque Abraão era considerado o pai na fé. Talvez esse rico não sabia que ele era o pai na fé, mas ele achou que Abraão, ou no espírito, o morto, ele tem a percepção mais aguçada, ele sabia que era pai na fé. Então ele passou a saber. Porque o homem, quando não morre, ele não tem a percepção aguçada como no espírito. Ele olha para uma pessoa, ele vê, sabe quem é a pessoa, de que família, o nome da pessoa, os antepassados dele. Uma pessoa no espírito conhece tanto aquele que morreu sem Deus, como aquele que conhece que morreu com Deus, salvo. Então, a palavra aqui é bem clara, né? Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, mas morreu também o rico e foi sepultado. Não fala que o pobre foi sepultado, porque não tinha ninguém para sepultar ele. Não fala se ele foi sepultado ou não, mas o rico fala que morreu o rico também e foi sepultado. E agora, onde foi parar o rico? Não tinha Deus na vida dele. Ele tinha as coisas materiais, ele confiava nas coisas materiais. Como hoje o homem não busca Deus, é o poder, dinheiro, coisas materiais. Morre trabalhando sem salvação, porque não tem o coração voltado para Deus. O homem pode ser um homem rico e ter Deus e ser salvo, como pode o homem ser pobre, mas não ter Deus e não ser salvo. Esse pobre, ele se salvou, ele estava com Deus, não é porque ele era pobre, é porque o coração dele não estava nas coisas do mundo, mas estava em Deus. O rico poderia também ser salvo, se o coração dele, mesmo ele rico, ele ajudasse os pobres, ele pensasse na vida espiritual e não pensasse só nele e nas coisas materiais, não se lembrasse da vida espiritual dele, da vida dele com Deus.
Então não é porque é rico que estava no inferno, nem outro que é pobre está no céu, porque um tinha Deus, outro não tinha. Assim como poderia, o rico também não está lá no inferno. Aqui fala que ele foi para o inferno, olha. Por isso que Jesus enfatiza o inferno. Jesus enfatiza o inferno muitas vezes aqui na palavra. Mas para que o povo saiba que o inferno é real e o céu também é real. E diz aqui: no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha, ele ergueu os olhos do inferno e viu Lázaro no seio de Abraão. No seio de Abraão. No céu. Seio de Abraão, ou paraíso, ou descanso eterno, e é o céu. Tem gente, eu já ouvi um pregador falar que Lázaro não estava no céu, estava no seio de Abraão. O Abraão está no céu. Como não está no céu? O Abraão estava no céu, está no céu. O mendigo também foi para o céu. Pois se Abraão está no céu, também o rico está no céu. O seio de Abraão é o céu. E Abraão representava Deus, no sentido figurativo, Deus estava no céu. Lógico que Deus é Deus, né? Mas aí o Abraão é nosso pai na fé. E por isso o rico aqui disse, e clamando, disse o rico. Clamando, é quando uma pessoa clama porque está desesperado, uma pessoa clama porque ele está atormentado, ele está sofrendo. Ele clamou, ele disse assim: Pai Abraão, ele falou, Pai Abraão. Quando ele clamou, a pessoa clama gritando, né? Pai Abraão, manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Olha, Pai Abraão, manda Lázaro que molhe a ponta do dedo em água e venha me refrescar a língua, porque estou atormentado nessa chama. O inferno é um lugar de tormento, de sofrimento eterno, onde o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre, o verme nunca morre. Aí existem os vermes grandão que fura o corpo da pessoa. A pessoa lá está no espírito, ele está no espírito, mas a pessoa sente como se estivesse na carne a dor. Mesma coisa. Ele sente a dor como se estivesse no corpo aqui na terra. E aqueles vermes entram no corpo dele, come por dentro, sai para fora pelo nariz, pelos olhos, pelos ouvidos, por todo o canto do corpo dele. E dói muito dolorido. A dor é insuportável. Pai, manda Lázaro, Pai Abraão, que molhe a ponta do dedo em água e venha me refrescar a língua, porque estou atormentado nessa chama. O inferno é um lugar de tormento. Muita gente diz assim: o inferno é aqui na terra. O inferno não é na terra. A palavra diz que o céu é para cima e o inferno é para baixo. Está na terra de certa forma, mas no centro da terra o inferno está. O inferno por baixo, aí você olha, nações e mais nações por cima e o inferno é por baixo. Há de perder de vista quem já foi arrebatado no inferno. Tem muita gente serva de Deus que Deus tirou, Deus pode tirar a pessoa, arrebatar e levar lá e mostrar. Tem gente que não acredita, mas é verdade isso. Se você não acredita, peça para o Espírito Santo. Ore e jejue para você ver. Você não vai parar lá, para não duvidar. O inferno é real, é sofrimento eterno. Sofrimento eterno. Eu não desejo isso para ninguém, mas para o pior homem neste mundo eu não desejo. Jesus diz na palavra: o inferno não foi feito para o homem, mas sim para Satã e seus demônios. Então, aqui fica bem claro que é sofrimento, o inferno é sofrimento. E ele continuou, né? Ele ficou
então, insistindo com Abraão, disse para Abraão, disse Abraão, então, quando ele falou assim, manda Lázaro que molhe a ponta do dedo em água e venha me refrescar a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha o que Abraão disse. Disse, porém, Abraão, filho, chamou ele de filho, Abraão, chamou ele de filho. Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora Lázaro está consolado, e tu atormentado. É duro, né, receber uma resposta dessa de Abraão, que o próprio Deus falando através dessa pessoa que é Abraão. O Abraão era um servo de Deus muito abençoado. E nós que nascemos em Cristo, quando recebemos Jesus, nascemos de novo, nós somos filhos de Abraão na fé. Então, por isso que Abraão tratou ele como filho, apesar que ele não conhecia a palavra, né? Não nasceu em Cristo, novo nascimento em Cristo, porque não conhecia a palavra. E muita gente não importa, não quer conhecer a palavra, muita gente não acredita em Deus, muita gente não acredita no céu nem no inferno, sabe? Mas quando ele der o último suspiro, fechar os olhos, der o último suspiro, ele vai ver onde ele vai. Daí ele vai ver a realidade do inferno, se ele não foi salvo, e a realidade do céu, se ele foi salvo. Mas se buscar a salvação está em Cristo. Ninguém entra no céu se não for através do Filho. Então, quando ele falou, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males, agora este está consolado e tu atormentado. E disse mais, olha, e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar, tampouco poderão passar de lá para cá. Nem os do céu podem descer ao inferno lá, não é permitido, e nem os do inferno subirem ao céu, ou do inferno vir para a terra novamente, ou do céu sair do céu e vir para a terra. Quem está no céu de lá não pode sair. E quem está no inferno de lá também não pode sair. Eu quero aqui pegar um gancho, falar a respeito dos espíritas. Eu tenho muito amigo meu que é espírita, mas eu tenho falado de Jesus para muitos deles terem se convertido. A pessoa que está na prática do espiritismo tem muitas coisas que estão fora da proposta de Deus que levam ao inferno. Uma delas é o espiritismo. Espiritismo, eles têm a religião, cada um tem sua religião, eu não sou contra, cada um faz o que quiser, cada um é livre, tanto é que Deus dá o livre-arbítrio para a pessoa, faz o que ele quiser, ele escolhe céu e inferno, Deus ou o diabo. Mas no espiritismo, eles acreditam quando uma pessoa morre, então venha uma entidade no corpo de certa pessoa que recebe lá, e diz, eu sou fulano de tal que morreu, eu sou fulano, estou bem, estou tal, e sempre está bem, né? Mas muitas vezes está no inferno. E não é o espírito do que morreu que está ali, é mentira do diabo. Ele é perito em mentir e enganar, o diabo e os demônios. Quem está ali é um demônio que imita o homem, que conhecia o homem, imita a fala dele, a maneira como ele fala, e vem mentir para a pessoa que está ali naquela sessão espírita, pensando que ali está o pai, ou a mãe, ou o irmão, sei lá, o da família. E não é. É engano. Quebra seu paradigma aqui dos espíritos, dizendo que o fulano veio de lá do inferno ou do céu, veio ali falar com a família. Não existe isso. Diz aqui, além disso, disse Abraão, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não podem, não poderiam nem tampouco os de lá passar para cá. Ou seja, não podem sair do céu e ir para o inferno, nem do inferno ir para o céu, e nem do céu para a terra, e nem do inferno para a terra. Não existe. Então, quebra seu paradigma.
Eu tenho pregado a muita gente que é espírita e eu tenho muitos amigos meus. Eu falo, olha, você é livre, você faz o que você quiser, não vou. É a tua religião, você está sendo ensinado assim, mas está sendo ensinado errado. Se você morrer, muitos se converteram a Cristo. E não estou falando aqui de religião ou da religião de ninguém. Eu não gosto de falar da religião de ninguém, mas eu, dentro da palavra, eu tenho que explicar a palavra. Não é eu, a palavra está dizendo. Eu tenho a obrigação de explicar para as pessoas, de pregar e explicar a situação deles. E não é só os espíritas que morrem nessas práticas, tem muitas seitas enganosas e que levam o homem ao inferno. Então, é dessa forma Jesus aí estava explicando, né? E ao mesmo tempo, agora vamos passar uma parte que a pessoa não perde a percepção dele. A percepção do cara que está no espírito é a mais aguçada do que eu não expliquei no começo, é mais aguçado do que quem está no corpo. Por quê? Porque ele está ali, ele sabe quem é a pessoa, de onde é a pessoa, a nacionalidade da pessoa, ele sabe tudo ali das pessoas. Ele olha, eu conheço fulano, o pai dele se chama tal, ele lá é descendente de russo ou é de alemão, ele sabe todinho. O cara que morre, a pessoa que morre, tanto que vai para o céu como vai para o inferno. E lá no inferno, você está pensando que a pessoa depois que morre perde o juízo, não se lembra de mais nada? Engano, que vê que eu vou mostrar agora aqui para frente. Então, disse o rico, novamente interpelou Abraão e disse: rogo-te, disse o rico para Abraão, ó pai, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai. Quer dizer, está pedindo para Abraão mandar Lázaro à casa do pai dele. Olha como ele não perde a memória lá, não. Ele lembrava do pai na terra, dos irmãos lá na terra, aqui na terra, e pediu, por favor. Olha o que ele pediu aqui, ó. Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Olha, mande Lázaro à casa do meu pai, ressuscite ele e mande lá, porque avisar meus irmãos que se arrependam, ter testemunho do que eu estou sofrendo aqui, do que estou padecendo, do que estou passando, eternamente eu estou sofrendo, vou sofrer, estou sofrendo aqui, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Ele não perde a percepção, ninguém perde. Está lá sofrendo, mas está lembrando da vida que tinha boa na terra, mas não buscou a Deus. Tinha uma vida terrena muito tranquila, né, que diz no começo da palavra, né? Ele tinha tudo lá, aqui, mas não se lembrou da salvação, não se lembrava de Deus, não cogitava das coisas de Deus. E assim tem milhares, milhões de pessoas morrendo sendo no inferno. Por quê? Porque não buscam a Deus. Olha, Jesus disse: tendes o que comer, o que beber, estajais contente, feliz. Nós temos que, sim, almejar de ter uma boa vida, né? Aqui também, mas não nos esquecer que não podemos estar com o coração nas coisas do mundo, as coisas que amanhã depois fica tudo aqui. Ninguém, quando morre, leva um grão de areia, não sei o que, joga no caixão, mas vai ficar no caixão. Mas ele, sai o espírito dele, se vai para o inferno não leva nada, se vai para o céu também não leva nada, mas no céu ele é rico, porque ele vai ter a salvação. Então lá ele tem a ressurreição de ouro, lá ele vai desfrutar do paraíso. Vale a pena nos esforçarmos, é o que Jesus falou: esforça-te, persevera até o fim, que vós será salvo. Perseverar em Cristo e guardando a sua palavra, vivendo a sua palavra. Não adianta você falar que é crente, que é pastor, que é pregador, e você andar no pecado, morrendo e ir ao inferno, conhecendo a palavra. Aí é mais triste ainda. É pior que aquele
rico que foi para o inferno, ele não conhecia a palavra, foi para o inferno porque não cogitou das coisas de Deus. Mas aquele que diz que conhece a palavra e ainda mora no pecado e vai para o inferno, olha, sinceramente é muito triste, muito, muito, muito triste. E tem muita gente acontecendo isso com ele por não temer a Deus, não andar de acordo com a palavra. A palavra de Deus é bem clara: sem santidade ninguém entra no céu, ninguém entra lá, ninguém verá Deus. Então, mas Abraão, o que Abraão falou então para o rico? Abraão disse assim, disse-lhe Abraão: tem Moisés e eles lá, que é os irmãos do rico que estavam aqui na terra, ele falou, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Ou seja, eles têm os pregadores, os profetas, a palavra de Deus. Ouçam eles ou leiam a palavra. Jesus que está dando esse exemplo dessas duas pessoas, um se salvou e outro não, mas um porque não buscou e o outro porque, mesmo no sofrimento que ele estava, passando fome, sede, necessidade, doente, que os cachorros vinham lamber as suas feridas, mas ele não desistiu de Deus, mas estava consolado, estava no paraíso, estava no céu. Então, quando Moisés falou, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, mas ele insistiu, interpelando. Abraão disse, o rico disse assim, e disse ele, o rico, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Então, ele achou que mandando Lázaro lá na casa do pai dele, falar com os irmãos dele, eles iam se arrepender. Talvez até se arrependiam. Mas quem está no céu não pode sair. Quem está na terra não pode, lá no inferno não pode sair. A palavra está para os pregadores pregarem. Para os pregadores. Mas as pessoas têm que querer ouvir as palavras. Além de ouvir, não basta ouvir, tem que ouvir e obedecer. Quer ver o homem obedecer a palavra e agradar a Deus ao mesmo tempo? Porque agrada a Deus se obedecer, se não obedecer é igual o pai. O pai manda o filho, filho, assim, vai lá, mas ele não obedece ao pai, o pai não fica contente, não é verdade? Deus é assim. Deus tem nós como filho, quando nos tornamos filhos dele, através do Senhor Jesus. Mas, enquanto o homem não receber Jesus, ainda é uma criação à imagem e semelhança de Deus, mas ainda não é o filho, é filho de Deus. Só para ser filho, a partir de receber o Senhor Jesus como Salvador, ele passa a ser filho de Deus, co-herdeiro com o Senhor Jesus Cristo da vida eterna. E herdeiro de Deus, co-herdeiro com o Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra é bem clara, é bem explícita, clara mesmo. Abraão novamente falou para ele, quando ele falou assim, não, pai Abraão, mas se algum de dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ainda que algum dos mortos ressuscite. Quer dizer, essa missão não é para o morto, para os mortos. A missão é para nós, servos de Deus, essa missão de pregar. E a oportunidade de receber Jesus, de ter a salvação, exatamente é ouvindo o pregador, lendo a palavra de Deus. Eu costumo dizer que nós não devemos comer as migalhas que caem da mesa. Como assim, João? Porque o pastor vai lá, passa uma palavra, Aquelas são migalhas que caem da mesa. Sente e coma à vontade. Está aqui. Não uma palavra aqui e outra lá. É muito importante, mas senta e farte-se da palavra.
é o alimento espiritual para o homem. E nós precisamos caminhar de acordo com a palavra, nunca esquecendo, eu sou um pregador, eu sou um pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um apóstolo, eu sou isso. Olha, o povo quer tanto título, está cheio de título. Eu falo, eu não quero título nenhum, nenhum. Eu tenho 4 anos de faculdade de teologia, me formei, só não fiz mestrado e doutorado, que aqui onde eu moro não tem. Mas eu tenho 4 anos de faculdade de teologia, tenho bacharelado e fui eleito dentro da faculdade, dos 4 anos que eu estudei, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, por um homem que é doutorado em escatologia e no livro de era um doutor. E para a honra e glória do nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo, no final do ano, na minha formatura, aliás, o culto, antes de terminar, para depois ser minha formatura, esse pastor falou assim, eu quero falar de um homem aqui, na época eu era mais novo, de uma pessoa aqui, que é o maior teólogo que eu tenho aí, e eu pensei, quem será que é? Eu nunca esperava que era eu. Nunca. Não gosto de me vangloriar, não gosto de título. Não sou pastor. Eu falo assim, eu não é porque eu tenho formação pastoral que eu sou um pastor. Não, eu não quero título. Dos pequeninos, dos servos de Deus da face da terra, eu sou mais pequenininho, tá bom demais. Eu sou mais pequeno. E que eu diminua e que Cristo Jesus, que Deus cresça através da minha vida. Eu vou dar um testemunho aqui. Na próxima vídeo, eu vou dar um testemunho de um menino, de um rapazinho de 12 anos, que estava morto no hospital, e eu orei e Deus ressuscitou esse menino. Mas é para a glória do Senhor, não é para me vangloriar, não. Eu não sou nada. O próprio Jesus fala, em João 14 ou 15, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Nós sem Jesus não podemos fazer nada, não somos nada. E sem o Espírito Santo também não somos nada. O Espírito Santo é que nos dá a revelação da palavra. Então eu digo, é preciso que o homem busque a salvação em Jesus Cristo, ande de acordo com a palavra, porque se ele fizer uma coisinha errada, Deus está vendo. E um dia, quando ele morrer, vai passar com uma tela assim, passando toda a vida dele, o que ele fez. E se ele fez coisa errada e morou nas coisas erradas, infelizmente ele não vai ficar no paraíso, no céu. Sem santidade ninguém verá Deus. E existe um segredo para entrar. Jesus disse, eu sou a porta de entrada do aprisco. Jesus disse, eu sou a porta. Nós só entramos através de Jesus lá no céu, se ele nos receber lá na porta. Mas tem um detalhe, existe um segredo para abrir essa porta, que é Jesus Cristo. Existe um segredo, e o segredo, irmãos, é você andar de acordo com a palavra. Mas como assim, João? O segredo para abrir essa porta, que é Jesus Cristo, para você poder entrar lá, é a santidade. Santidade. Sem santidade ninguém verá Deus, diz a palavra. Eu espero que todos tenham entendido. Eu gosto de explicar sem versículo a versículo, para que ao mesmo tempo eu prego e ensino. As pessoas dizem, João, você prega e ensina a gente aprende. É a minha maneira de pregar. Sabe, cada um tem uma maneira de pregar. Uns gritam, pulam, saltam. E a minha maneira de pregar é essa. Não critico ninguém, cada um tem um estilo de pregar, cada um tem uma forma. Eu gosto de pregar dessa forma. Gente, eu agora quero fazer uma pergunta para quem está ouvindo. Você quer receber Jesus como Salvador? Você não quer ir para os tormentos do inferno? Você não quer sofrimento eterno? Existe o céu, existe o inferno. Existe Deus, existe o diabo e seus demônios. O que você escolhe?
Não deixe para amanhã. Diz a palavra: buscai a Deus enquanto há tempo, enquanto é dia, enquanto se pode achar a Deus. Enquanto se pode achar a Deus. Enquanto é tempo. Qual é o tempo? O tempo é agora. Um dia para amanhã pode ser tarde. Tem a oportunidade agora? Então busque agora. Enquanto é dia. Por que enquanto é dia, diz a palavra? Enquanto você pode ver a luz deste mundo. E a salvação tem que buscar aqui na terra. Depois que fechou os olhos, você ensinou seu destino, ou o céu ou o inferno. Não existe mais oportunidade. Enquanto é tempo, enquanto é dia, enquanto se pode achar a Deus. E quando nós podemos achar a Deus? É em todo o tempo que nós buscarmos a Deus, nós encontramos Ele. De coração. Então eu faço uma pergunta: você quer receber Jesus como Salvador? Então ore comigo agora. Levante as tuas mãos aí. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. E em meu coração eu creio que Deus o Pai o ressuscitou de dentre os mortos. Senhor Jesus, perdoa-me todos os meus pecados, desde o dia em que eu nasci até este momento. Perdoe os meus pecados, Senhor Jesus, por pensamentos, por atos, por palavras, por olhar, por desejar, os pecados consciente ou inconsciente. Senhor Jesus, apague toda a dívida escrita ao meu respeito. E escreve meu nome no livro da vida, para que eu seja herdeiro ou herdeira da vida eterna em Ti, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse vídeo é mais um, mas no próximo talvez seja uma pregação, talvez eu dê um testemunho. Eu também canto, sou músico. Eu tenho um hino que eu quero cantar no próximo vídeo, que de Jesus me deu para mim à noite. Ele me deu o refrão e eu comecei a cantar o refrão e Jesus ficou gravado, né? E praticamente é dentro do Apocalipse. Então eu quero cantar esse hino que Jesus me deu. Se tem algum servo de Deus aí que é produtor, quer fazer porque às vezes a gente canta, mas não tem que ter todo um trabalho para você trabalhar em cima de uma música, né, para poder ficar ela mais aperfeiçoada. Se para o mundo você faz o melhor cantando, então para Deus tem que ser um excelente. Excelente é impossível, não? Excelência ou é só Deus, o perfeito é só Deus, mas o melhor possível que nós podemos fazer, temos que fazer a Deus. Deus vai ficar contente e feliz com nós. Tá bom? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, tá? Deus abençoe vocês.